Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como eu anunciei a semana passada, a nossa entrevistada do Reinventando de hoje é diretora de uma escola campeã, premiadíssima, não é? A professora Camila é a diretora da escola Orlando Maurício Zamboto, que acabou de ser premiada semana passada como prêmio de referência em gestão escolar. É um prêmio muito prestigiado e prestigioso, feito pelo CONSED, pela Undime, pela Organização dos Estados Americanos, com patrocínio da Unesco, do Itaú Cultural, do Unicef. Então, várias instituições se unem para fazer uma seleção de escolas campeãs. Foi mais de 8.000 escolas se inscreveram esse ano, e a escola Zamboto, que a professora Camila dirige, com quem nós vamos conversar daqui a pouco, foi a campeã do estado de São Paulo, portanto, campeã estadual, campeã da região sudeste, portanto, campeã regional, e segundo lugar nacional. A gente torceu muito, Camila, para Zamboto chegar lá e ser primeira nacional também, mas esse percurso feito já retrata uma trajetória de muito comprometimento, de muito sucesso, de muito trabalho. Ninguém é premiado assim à toa, né? Os prêmios não caem do céu. E a gente vai querer ouvir cada etapa desse seu trabalho, o que justificou a premiação, qual foi o ponto principal. A gente sempre aprende muito com essas trocas de experiências, né? A Camila é diretora na rede, na escola, né, de Jarinu há pouco tempo, de 2019. Ela tem uma formação bastante sólida, é jornalista, formada em letras, formada em pedagogia, começou a ser professora no ensino privado, depois veio para a rede estadual e resolveu seguir na carreira, né, de gestão, o que é uma boa coisa, porque um gestor dinâmico, um gestor com liderança firme, impulsiona, inspira a escola, os professores, os alunos, as famílias e todos mais. Então, a gente vai fazer a seguinte dinâmica, não é? Eu ia até descrever um pouco da escola dela, são alunos de área vulnerável, tem muitas de áreas vulneráveis, tem muitos alunos de zona rural, né? Pelo que eu li rapidamente, a Camila me responda depois ou me corrija, não é? A escola tem 1.070 alunos em 3 turnos e distribuídos em 3 horários, manhã, tarde e noite. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica: a gente vai passar um vídeo, que foi o vídeo que ela levou para ser apresentado lá. E vocês, por favor, depois, né, do vídeo e depois da fala da Camila, a gente vai estabelecer aquele debate, aquele diálogo gostoso que a gente faz toda semana aqui no Reinventando. Vamos lá? Podemos ver o vídeo?
Camila, a palavra é toda sua, minha querida. Você está sem o som, liga seu alto-falante. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da Raquel, demonstrar aqui minha admiração pela sua trajetória, né? Então, muito obrigada, Raquel. Para mim é um prazer enorme estar aqui representando a escola Orlando Maurício Zamboto, né? Fomos premiados realmente no Prêmio Gestão Escolar 2020, na fase estadual, na fase regional, representando toda a região sudeste, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi essa trajetória, esse processo por qual nós passamos, né? A inscrição para o prêmio, ela encerrava em agosto, né? E durante esse período, o trabalho já estava acontecendo na escola. Tudo que o edital propunha, nós já estávamos realizando. Então, nós vimos ali uma oportunidade de reconhecer essas boas práticas, né, que eram muitas, reconhecer o trabalho da equipe escolar, o engajamento da comunidade nessas práticas de busca ativa, né? A princípio, nós não pensamos na premiação em si, mas pensamos assim, vamos registrar todo o trabalho, né? Todas essas boas práticas, né? Uma forma de disseminar essas boas práticas e mostrar a dedicação que a equipe escolar teve. Então, para a gente foi muito importante isso, né? O tema do nosso relato, ele foi o engajamento da comunidade escolar e as práticas exitosas em tempos de distanciamento social, né? Então, assim que o governo estadual decretou a suspensão das aulas presenciais, a implementação do ensino remoto ele pegou a todos de surpresa, né? E impôs, claro, uma série de desafios, como a gente citou até no vídeo, e a gente precisava superar esses desafios rapidamente, né? Anteriormente à pandemia, apesar das escolas, de uma maneira geral, já utilizarem essas tecnologias como um complemento, ainda havia um receio quanto ao uso dos celulares, principalmente dentro das salas de aula, né, por exemplo, né? Com distanciamento físico,
esses receios eles precisavam se dissipar na hora, naquele momento, porque o celular ele seria o principal ferramenta, o principal instrumento de adaptação para esse ensino remoto, né? E não foi uma adaptação fácil, né? Qual que foi o primeiro passo que a nossa escola, então, como acredito que todas as outras escolas também fizeram? Nós precisamos mapear caso a caso, aluno por aluno, para a gente descobrir ali quais que possuíam acesso à internet, efetivamente, quais alunos que não teriam esse acesso ao ensino remoto naquele momento, né, de total distanciamento, principalmente no início da pandemia. E aí a gente também, no momento, fechamos com os grupos de WhatsApp com as famílias e com os alunos, né, para que a gente pudesse, para que mantivesse realmente esse contato, né, com a família, no momento, assim, que precisava ter esse acolhimento, esse olhar para a família do aluno, né, precisava trazê-los, manter essa comunicação realmente com a nossa comunidade escolar. E foi um trabalho bastante, assim, árduo da equipe, das agentes de organização escolar, da gestão escolar e dos professores da escola, né. Foi o início da nossa buscativa, que norteou todo o trabalho de 2020. Né? É importante ressaltar que a buscativa, ela já faz parte do cotidiano escolar anterior à pandemia, né? Só que acontece, qual é a diferença? O número atingido numa buscativa era inferior, né, antes da pandemia, e de repente a gente se encontra no contexto da nossa escola com 1.070 alunos para colocar nesse processo de buscativa, um por um, sem deixar nenhum para trás. Né? Então, a gente precisava realmente do engajamento de toda a equipe escolar, do engajamento da nossa comunidade escolar, né? Esse entendimento da importância da educação, desse processo de ensino-aprendizagem para a vida dos nossos alunos. Eles não poderiam ficar sem isso, né? No momento inicial, os professores, os alunos, eles estavam retomando as férias que foram antecipadas, né, aqui no estado de São Paulo. E a SEDUC também lançando o Centro de Mídias de Educação de São Paulo, na época, né. Os alunos assistiriam no início apenas aulas gravadas, ainda não tinha tido toda essa evolução que hoje a gente sabe, né, de tudo, todo esse potencial que tem o Centro de Mídias. Mas na época eram as aulas gravadas, e a gente teve essa preocupação do aluno, nosso aluno, manter, então, essa aproximação com o professor. A gente fez uma adaptação no horário da escola para que os alunos permanecessem com essa interação com os professores. Eles ministravam as aulas pelo aplicativo, inicialmente pelo WhatsApp, e depois foram criando todas essas ferramentas tecnológicas aí que existem, utilizando a favor, né, do processo de educação, né, da nossa comunidade escolar. É curioso, assim, o momento que a gente está vivendo, né, que eu costumo falar bastante quando eu converso com o corpo docente sobre isso, em todas as reuniões que nós tivemos para falar sobre o prêmio, as entrevistas, que esses desafios todos que a gente precisou enfrentar, eles nos aproximaram bastante do significado do que é a educação integral que a gente fala tanto, né? Porque nós tivemos que desenvolver, assim, um processo educativo que pense os nossos alunos, que pense o ser humano de uma maneira geral, não só no aspecto cognitivo, né? Porque a gente estava dentro da sala de aula, muitas vezes a gente acabava pensando mais nesse aspecto cognitivo. Agora não, a gente precisava pensar no emocional desse aluno, no social, né? No afetivo, com esse acolhimento. Então a gente precisou colocar realmente em pauta, para ter esse engajamento, todos esses pontos. Isso nos aproximou dessa educação integral, porque pensa, a gente, de 1.070 alunos, estudamos caso a caso, né, a aproximação. A gente fala de distanciamento físico, distanciamento social, mas a aproximação que a gente teve de contato com essas famílias foi algo enorme, impressionante dentro da pandemia, e algo que vai perdurar, né, porque nós vamos continuar com esse contato tão grande, com esse engajamento tão grande das famílias, com a escola fazendo mais sentido, inclusive, para essas famílias, porque hoje elas entendem mais a importância, né, da escola, a importância do papel do aluno dentro da escola, do papel da comunidade escolar dentro da escola, né? A gente fez uma adaptação no início de roteiros de estudo,
que realmente estavam dentro daquele documento orientador, né? E esses documentos, esses roteiros de estudo, eles nos permitiram, por exemplo, aplicar a sala de aula invertida, né? Porque eles recebiam esses roteiros, eles analisavam, os próprios alunos analisavam, eles faziam essas pesquisas prévias e depois eles tinham, sim, o momento, tanto no centro de mídias, com os professores, na época ainda gravadas as aulas, né, depois passou a interação ao vivo, e com os nossos professores da escola, para poder retomar e perguntar e debater. Então a gente começou a utilizar, já utilizávamos, né, eu falo que esse prêmio ele vem muito de uma continuidade de um trabalho, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente precisava, naquele momento, de ter essas metodologias ativas, porque o que acontece? Eu encontro aquele aluno na busca ativa, mas como que eu faço para que ele permaneça, né? Então, o corpo docente, nesse sentido, foi primordial, né? Eles estavam ali no dia a dia com os alunos, transformando aquele momento de dificuldade num momento que fizesse sentido para os alunos. Então, colocaram ali em prática mesmo metodologias ativas. Nós tivemos, como exemplo, o projeto Aprendendo com o Caos, que é assim, né? As disciplinas, elas trabalhavam de forma integrada, matemática, história, trabalhando com contextualização do momento em que estávamos vivendo, né? O contexto histórico, a resolução de problemas. Nós tivemos a professora de português, que ela montou o Alto da Literatura dentro de um grupo mesmo de WhatsApp, transformava um clube de leitura, onde os alunos trocavam as informações dos livros que liam, e assim a gente foi começando a se adaptar, e aquilo foi crescendo, os professores foram dando aulas práticas, né, filmavam a aula prática, mostravam para o aluno devolvia aquela prática para o professor também, em forma de podcast, em forma de vídeo, né? Então, tudo começou a se encaminhar dentro da porcentagem de alunos que tinham esse acesso à internet, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre como Camila, na hora que você falou acesso à internet, eu acho que eu vou te interromper, porque isso é muito importante a gente falar disso. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo percebeu alguma coisa diferente na minha entrada hoje. Imagina, tem 8 meses que eu faço esse programa toda quinta-feira. Nós começamos no dia 16 de abril com a Viviane Sena, de lá para cá. Esse é o programa 29, foram 29 entrevistas com convidados externos, com convidados da rede. Eu nunca tinha tido um probleminha com internet na vida, seja de computador, de iPad. Hoje, a hora que a gente estava entrando, eu tive queda de internet na minha casa. Eu tive que correr e pegar o celular com 4G. Então, eu tinha o recurso do celular com 4G para acudir, correr. Eu não vi nada, eu só vi a minha cara quando começou. Não sei nem se eu entrei certo depois da vinheta. Então, a gente tem que improvisar com essa coisa da tecnologia. Agora, nós acompanhamos, né, todos nós acompanhamos desde o início esse problema, e essa dificuldade de acesso à tecnologia é ainda um problema muito sério. O secretário Rosselli tem feito o possível e o impossível, oferecendo chip, criando centro de mídias, computador subsidiado para professor. A gente tem uma longa batalha pela frente de infraestrutura tecnológica que nós vamos precisar. A gente sabe que não vai ser fácil. O Brasil ainda hoje não resolveu o problema de saneamento básico. Eu estava vendo um levantamento hoje, mais de 50%, 52% das casas no Brasil não têm condições dignas de moradia. Então, a gente tem que ter essa consciência, temos que lutar sempre por isso, mas saber criar esses mecanismos de quase que improvisação. Isso é importante. Você falou uma coisa, Camila, que me chamou a atenção. São 1.070 alunos e nós não queríamos deixar nenhum para trás. Você conseguiu isso? Você está com os 1.070 alunos hoje? Estamos com os 1.070 alunos.
Que Na verdade, maravilha! nós em outubro, na época do prêmio, né, quando eu enviei, a gente ainda estava no processo de buscativa, a gente tinha entre 90% e 95%, que foi isso que eu coloquei no relatório do prêmio. Uhum. Em outubro desse ano, depois de um esforço coletivo, né, de toda a comunidade, da equipe escolar, que eu só tenho a agradecer, nós conseguimos 100% dos alunos nesse processo de buscativa. E assim, o que acontece? Como você falou do acesso à internet. Quando a gente fez aquele mapeamento, que eu falei no início, que foi a primeira prática, né, para entrar nesse processo grandioso de buscativa da escola, nós chegamos num percentual. 60% dos nossos alunos têm acesso à internet, de alguma forma, né? 60%, então, eles estão inseridos nos grupos, nos determinados grupos da escola, conseguem um acesso ao centro de mídias, mas 40% dos nossos alunos que não têm, são 436 estudantes, mais precisamente, que não possuem acesso à internet. E aí a gente precisa pensar nessas oportunidades para todos os alunos, certo? A gente não pode apenas pensar nesses alunos que têm ali o acesso e deixar os outros para trás, e pensar, depois tem a recuperação, a gente sabe disso, mas não, precisávamos pensar nesse momento, né? Então, para aqueles alunos que não possuíam acesso à internet, a escola ela permanece aberta, ela permaneceu aberta durante todo o retorno, no momento que a gente retornou, né? Todos os dias, esses pais, essas famílias, elas podem ir à escola, a coordenação atende, os agentes de organização escolar estão lá para atendê-los, para tirar qualquer dúvida, para entregar esses roteiros de atividade. Nos roteiros, esses roteiros são próprios para esses alunos, os professores, eles fazem uma adaptação daquelas habilidades essenciais, explicando ali dentro desse roteiro o que pede daquele aluno. As famílias que não conseguem, porque a gente tem família, porque, como eu coloquei no vídeo, 800 dos nossos 1.070 alunos vão para a escola pelo transporte público. E hoje em dia a gente sabe que não voltou à normalidade ainda, né? Então, alguns desses alunos não têm nem o acesso até a escola, né? Então, nós vamos até a casa, né? A equipe gestora faz esse trabalho. Nós levamos esse roteiro, né? E vamos até a casa desses alunos, entregamos e depois vamos retirar esses trabalhos. Os trabalhos, eles chegam nas mãos dos professores, os professores vão até a escola retirar esses trabalhos. Lá eles analisam as habilidades adquiridas, né? As habilidades essenciais adquiridas e as que não foram, porque eles têm essa oportunidade, mas eles trabalham de uma forma diferente, eles não têm o professor dia a dia como os outros 60%. E aí o professor, ele retoma com atividades diferenciadas as mesmas habilidades que não foram adquiridas naquela atividade que ele recebeu anteriormente, né? E assim a gente vai trabalhando, buscando a equidade mesmo. Olha, Camila, né? Eu acho que o problema técnico não foi só comigo. Eu estou vendo aqui as perguntas que estão chegando, várias pessoas reclamando que não conseguiram ouvir o áudio do vídeo. Houve algum problema técnico. Eu queria perguntar para a Lívia, que está pilotando aí a equipe técnica, se tem condição da gente passar o vídeo novamente, porque tem muita gente, Camila, reclamando que não ouviu. Aqui, ó, a Carolina Araújo está falando, passa novamente o vídeo, está sem som. A professora Daniela, parabéns, Camila. A professora Valdirene, Camila, sou sua fã. A professora Solange, parabéns a todos os envolvidos nesse processo interativo na educação. Professora Paula Fernandes, do ponto de vista conceitual, deu um upgrade, parabéns aí, Camila. A professora Valquíria, né? Parabéns, Camila, minha diretora, parceira querida, orgulho da nossa equipe. A professora Jaqueline, parabéns, Camila, parabéns aos colegas professores da Estadual Zamboto. Aí, eu acabei de receber também uma informação da produção que conseguiu resolver o problema. Dá para passar o vídeo de novo. Você acha que vale a pena, Camila? Você que vai decidir. Vamos passar o vídeo de novo? Eu acho que vale muito a pena então, mesmo. Vamos lá, porque eu também não tinha visto, eu estava lutando aqui com a minha... eu estava aqui lutando com a minha própria internet, né, e tentando ligar o celular em 4G, aquela coisa. Então, Lívia, vamos ver o vídeo de novo? Porque está todo mundo querendo ver de novo, inclusive eu. Obrigada, vamos lá.
A Escola Estadual Orlando Maurício Zamboto foi fundada em 5 de abril de 1988, localizada em Jarinu, no interior de São Paulo. É uma escola de ensino regular, dividida em 3 segmentos: anos finais, ensino médio e educação de jovens e adultos. A unidade escolar funciona nos 3 períodos, com 33 turmas e 1.070 alunos. Apesar de ser considerada uma escola urbana, atende aos alunos da zona rural, atingindo lugares que ficam até 12 quilômetros de distância. Dos 1.070 estudantes, 800 utilizam o transporte público para chegar à escola. Assim que a suspensão das aulas presenciais foi decretada por conta da pandemia, a implementação do ensino remoto nas escolas impôs uma série de desafios que precisaram ser superados rapidamente, envolvendo o engajamento de toda a comunidade escolar. Primeiramente, a equipe escolar realizou o mapeamento dos alunos para identificar aqueles que possuíam acesso à internet, através da criação dos grupos de WhatsApp. Enquanto isso, as coordenadoras trabalharam incansavelmente para realizar a adaptação dos horários de aulas e a definição do cronograma de atividades. Mas nada disso seria possível sem o envolvimento efetivo do corpo docente nas aulas virtuais e nas práticas de busca ativa, pois não basta apenas atingir o aluno, é preciso também mantê-lo. Os professores dão todo o apoio, ajudam os alunos, tiram dúvidas do que passou no centro de mídia, né, no outro período. E assim a gente foi se organizando. 60% dos alunos do Zamboto possuem acesso à internet e conseguiram se adaptar ao ensino remoto. Os professores deram continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, trabalhando de maneira interdisciplinar e contextualizada. Juntamente com os alunos, desenvolvemos um trabalho matemático significativo e contextualizado, mostrando que a construção do conhecimento de fato aconteceu na nossa escola, com parceria, claro, matemática, história, né, com a metodologia da resolução de problema, pandemia, ou seja, mostrando que aqui a educação não pode parar e não vai parar nunca. A equipe escolar também focou seus esforços para o atendimento aos alunos de educação especial. Aqui na escola nós temos 18 casos de alunos com necessidade educacional especiais. Os professores das disciplinas elaboram atividades para eles com as habilidades essenciais. Os responsáveis retiram o material elaborado. Além disso, esses alunos eles têm um atendimento individualizado e com os professores de apoio. E aí existe uma interação e todo um trabalho com esses alunos. Dentro dos grupos de WhatsApp, alguns alunos se destacaram pela habilidade com o uso das tecnologias. Demonstraram também aptidão para a liderança e disposição em ajudar os colegas. A equipe escolar decidiu, então, selecionar os 33 alunos tutores de classe, que se transformaram no elo entre os estudantes que tinham dificuldade e os professores. Eu recebi o convite para ser tutora da minha sala, né, do 3º termo. E aí eu vi que ali eu podia fazer mais, né, daquilo que eu queria fazer. Comecei a ajudar cada aluno, cada colega meu de sala, os mais precários em internet, os que não tinham condições por conta da internet ser baixa, e eu fui enviando atividades e a gente conseguiu. Mas nem todos os alunos possuem acesso à internet. Por isso, a escola permanece aberta todos os dias para o atendimento das famílias que não possuem acesso à internet, entregando os materiais e roteiros de estudo para que, posteriormente, as famílias façam a devolutiva desses trabalhos. No caso das famílias que não conseguem se locomover até a unidade escolar, a equipe gestora faz a entrega dos materiais nas residências com a parceria de um condutor do transporte escolar. Todo envolvimento e empenho da equipe e comunidade escolar fizeram com que nossa escola alcançasse 100% dos alunos na busca ativa. Continuaremos o nosso trabalho para assegurar a qualidade, o acesso e a permanência do estudante na nossa escola.
Tá vendo? Se eu tivesse escutado o vídeo, eu não ia te fazer a pergunta dos 100% dos alunos. O vídeo falou disso. Que bom que eu vi de novo, não é? Que, aliás, que eu vi a primeira vez, porque eu não tinha conseguido ver da outra vez. Camila, o vídeo fala dos 33 alunos tutores de classe. Me parece que essa é uma inovação da Zamboto, que mereceu muitos elogios. Eu queria que você me contasse um pouco como é que foi essa seleção dos tutores, qual era o papel deles exatamente. Eu quero conversar um pouquinho sobre protagonismo juvenil em geral. E vamos começar, então, pelos tutores da Zamboto. Como é que foi essa história? Bom, então, lá no início da pandemia, a gente percebeu dentro dos grupos, os professores, principalmente, perceberam que tinham lideranças, alunos líderes ali dentro daqueles grupos, e eles decidiram, então, selecionar para ajudar nessa busca ativa. Porque o que acontece? A gente está falando dos alunos como o ator principal, o centro dessas ações, todos eles, né? E ali tem um aluno que é tutor, que ele pode se espelhar, fala a mesma linguagem desse aluno, né? Eu acho que isso ele traz sentido, mais sentido ainda para a educação. Quando ele olha para o colega dele, ele se inspira no colega e ele cria essa autonomia também, né? Porque ele percebe o colega dele sendo protagonista, sendo autônomo do próprio conhecimento. Eu acho que é muito, muito importante isso. Então, os professores, eles pegaram esses alunos. Nesse momento, a gente pensou, além dessa liderança, né, dos alunos que já demonstravam ali que queriam ajudar os colegas, também tinha que ter o aluno que sabia mexer com as tecnologias, né? Então, nesse primeiro momento, em 2020, a gente utilizou essas duas, o líder e aquele que tem o acesso, ele consegue baixar o vídeo, consegue mandar o arquivo, foi isso que a gente fez. Convidamos os 33 alunos. E esse projeto, ele engrandeceu demais o trabalho de todos nós, porque os alunos, eles conseguiam atingir na busca ativa alunos que, de repente, a gestão não conseguia, que os docentes não conseguiam. Então, acho que foi, assim, uma prática que realmente trouxe, assim, representou o sucesso do nosso projeto, o sucesso do nosso relato que foi para o Prêmio Gestão. Aí, a partir dessa experiência, Camila, você pensa otimizar a participação dos estudantes? Eu sinto falta aqui em São Paulo, já falei várias vezes com o secretário Rossielli. Lá em Goiás, eu tinha um trabalho nas escolas muito forte com a juventude. A gente tinha a figura do que a gente chamava agente jovem. O agente jovem ele era líder na escola, então tinha que ter essa qualidade que você mencionou de liderança, de abertura para essa dedicação, essa disponibilidade para buscar o colega às vezes se abre com ele com muito mais intimidade, facilidade do que se abriria com um professor, até para confessar as dificuldades, a vergonha que tem de não ter equipamento adequado, nas mínimas coisas, o colega inspira uma proximidade que o professor, por melhor que seja, por mais que tente, ele não consegue. Só que o agente jovem de Goiás, Camila, ele tinha uma função. Bom, não era época de pandemia, ele não precisava ir fazer busca ativa, ele não precisava ajudar nesses desafios que nós temos agora, mas ele participava do grupo gestor da escola, digamos assim, como, né, junto com o trio gestor da escola, ele participava na parte acadêmica também. Cada escola, a partir dos dados que recebia de uma avaliação, seja uma avaliação, lá a gente tinha avaliação bimestral. Então, a cada 2 meses a escola recebia uma avaliação dos seus alunos. A partir daquela avaliação, o grupo gestor trabalhava medidas concretas de busca de superar aquelas lacunas que as avaliações mostravam. E estabeleceu metas, né? Principalmente nas avaliações de larga escala, IDEB, SAEB, SARESP, não é? Eram definidas metas de proficiência a serem buscadas em cada sala de aula de cada escola. E os agentes jovens
participavam, eles tinham uma corresponsabilidade, eles se corresponsabilizavam pelos resultados de aprendizagem também, pelos níveis de proficiência dos alunos. E isso nunca foi um problema, porque no início a gente tinha um pouco de medo. Será que o professor vai conviver bem com isso? Será que o professor vai achar que o aluno está fazendo ingerência numa área que é dele? E a gente nunca teve esse tipo de problema. Pelo contrário, o agente jovem se corresponsabilizando, ele entusiasmou os colegas a participarem da busca dessas metas. Então, você pensa em algum tipo de envolvimento assim ou nunca passou pela sua cabeça, vão continuar o trabalho só, né? Não sei, eu queria te ouvir, mas antes deixa eu falar uma coisa. Os elogios não param de chegar, Camila, até para você se animar com a sua resposta. Olha, o professor Elésio Davi está dizendo que você é uma ótima administradora. A professora Eliana, agora sim, conseguiu ouvir bem o áudio. A professora Nair Cecília, parabéns, professora Camila e sua equipe top. O professor Luiz da Silva, parabéns a todos. A professora Célia, parabéns. Professora Marlene, parabéns a todos. Estamos todos no mesmo barco, cada escola com a sua realidade, tentando minimizar os problemas técnicos, pedagógicos e de material humano que acontece em todo momento. Esse programa hoje está sendo um exemplo dos problemas técnicos. O professor Edson, ótimo, maravilhoso, excelente. A professora Ana Lúcia, parabéns pelo excelente trabalho colaborativo realizado pela equipe toda. Ou seja, você está tendo um aval, um apoio muito grande dos seus colegas, não só da sua escola, mas de outras escolas, como a gente está vendo aqui também. Como é que você pensa avançar com essa coisa, com esse envolvimento do protagonismo dos jovens dentro da escola? Bom, primeiro eu quero agradecer aos meus colegas, né? Eu acho que o trabalho que o Zamboto fez, ele representa também o trabalho de todas as outras escolas, porque todos nós, né? Todos nós, gestores, professores, tivemos esse trabalho, esse cuidado, esse olhar com a busca ativa esse ano. E você tocou em algo que é prioridade para a gente, que é dar continuidade para esse projeto de tutores. Na verdade, eu vou falar um pouquinho, né? A Escola Zamboto, ela já vem de um trabalho em continuidade anterior à pandemia. Nós já trabalhávamos com os tutores, principalmente na área de matemática. Então, os professores, eles organizavam as turmas no contraturno, os alunos, eles ficavam voluntariamente na escola, e aí eles ficavam no espaço escolar ali dentro, com os alunos separados ali nos níveis de proficiência, para ter o desafio ali para o aluno que está no avançado, para ele conseguir passar para aquele aluno que está no adequado. Então, eles já ficavam com esses tutores presencialmente. A gente deu continuidade, claro, fizemos adaptação para a pandemia, porque também precisávamos desses alunos na ajuda da busca ativa, né? Esses alunos hoje, eles têm reuniões semanais com as coordenadoras da escola e tem um alinhamento de trabalho, elas passam para as coordenadoras, conseguimos atingir esse aluno nós conseguimos entregar as avaliações, avaliação diagnóstica que esse aluno está fazendo. Então, é realmente colaborativo e coloca realmente o aluno como protagonista. Agora, a pergunta que você me fez da continuidade, eu estava conversando até com o vice-diretor Edra, inclusive aproveitar e mandar um abraço para ele, né, com as meninas coordenadoras, a Valquíria e a Priscila, sobre a continuidade desse trabalho. A gente teve a avaliação diagnóstica, né? Antes dela veio a avaliação da aprendizagem e a gente já tem um mapeamento ali da escola. Das 22 turmas, manhã e tarde, tá? Que é fundamental, anos finais, e ensino médio, nós temos todas as turmas entre a proficiência, estão no nível proficiente ou avançado, todas, né? Da Escola Zamboto. E no noturno a gente percebe ali que ainda precisamos, não tem ninguém abaixo do básico, mas temos ainda alunos no básico, né? Proficiente, ainda não no avançado. A gente sabe que o noturno tem a questão dos alunos que trabalham e toda aquela questão que vem por trás, né? Que também nós temos que ter esse olhar para isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Agora, com esse resultado, a gente pode pensar no ano que vem, em 2021, nessas tutorias, elevar, né? Não somente o aluno continuar ali fazendo essa busca ativa, mas colocar grupos de pequenos alunos
onde a gente pode dividir os alunos em proficiência, em nível de proficiência, colocar um aluno que está no abaixo do básico, o aluno que está no adequado, o aluno que está no avançado, o aluno que está proficiente, né? E assim a gente vai fazendo com que os alunos ali consigam, né, ajudar uns aos outros. Tem o desafio, como eu digo, né, para aquele aluno que está no avançado, ele precisa ser desafiado, e eles vão estar sempre ali com as habilidades estruturantes, as habilidades essenciais. Isso é imprescindível para o crescimento deles. Eles se transformam realmente nos atores principais, e eles têm essa autonomia. Claro, os professores, como já era feito antes, qualquer coisa que eles precisassem, os professores eles estavam na escola e se dispunham muitas vezes a ir fazer pré-aula. Antes do noturno, a gente fazia uma pré-aula, né, de matemática, de língua portuguesa. Os professores iam voluntariamente, né? No meu caso, eu sou professora de língua portuguesa. O meu vice é professor de matemática. A gente deu essa sorte, né, nesse sentido. A gente também dava aulas, né? A gente dava aula no nosso horário de almoço. Os alunos da tarde permaneciam na escola, da manhã para a tarde, desculpa, permaneciam na escola. Eles assistiam essas aulas. Por que não passar para o ensino híbrido isso também? Utilizando o presencial, continuando o presencial, mas fazendo também as tutorias online, né? Montando grupos de tutoria online, onde esses alunos que não podem estar na escola nesse momento, por N motivos, a gente sabe que não normalizou ainda, possam continuar esse processo de ensino-aprendizagem dentro desses grupos, crescendo, né? A Renata, que é a tutora que falou no vídeo, ela é mãe de aluno também, e ela colocou para mim assim, ela falou, olha, Camila, e ela, até quando o Rocieli foi até a escola fazer a visita, ela falou isso, né, para a comunidade, olha, Camila, minha filha me vê nesse papel de tutora, né, ela tá ainda no 6º ano, né, ela me vê nesse papel de tutora, e ela pergunta para mim, mãe, como que eu posso fazer para ajudar os meus colegas? Como que eu posso fazer para ser igual a você? Eles se espelham nesses tutores, né? E eles percebem que as pessoas, que eles têm esse potencial, trabalham com o projeto de vida deles. Eu sou apaixonada pelo projeto de vida, né? Pelas disciplinas do Inova, no geral, mas o projeto de vida, eu falo que é a matéria mais importante que a gente tem, porque ele une todas as outras, né? E aí eu penso assim, que cada ação planejada que a gente teve na escola foi objetivando a aprendizagem dessas habilidades essenciais previstas no currículo paulista. A gente pensa, sim, no cognitivo desses alunos, mas a gente também desenvolve essa educação integral, pensando nas outras dimensões desses alunos que são tão importantes hoje. Todas as ações, elas vêm ao encontro das mudanças, né, que nós estamos vivenciando na educação, né, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular. A gente sabe, o novo ensino médio que vai trazer para a gente, né, os itinerários formativos. Eu acho que a nossa equipe da Escola Zamboto está preparada para essas mudanças. Que maravilha! Você colocou bem, Camila, ao lembrar da BNCC, da reforma do ensino médio, das mudanças na educação, que, na verdade, são mudanças decorrentes da mudança de mundo. Não tinha sentido mantermos uma escola que foi criada há 200 anos, durante o Iluminismo, uma escola racional, em que fora da lógica não havia outro caminho, e que foi bom naquela época, porque instalou uma certa racionalidade numa Idade Média que era louca, né? Que era muito atrasada. Então, a escola trouxe essa racionalidade. Mas a educação integral a que você se refere é exatamente o que o Edgar Morin chama de reintegração dos saberes. O século XX foi segmentado. Aprofundamos o conhecimento. O desafio do século XXI é a reintegração dos saberes, é a educação plena, a educação integral, no sentido intelectual, cultural, afetivo, emocional, psicológico. Então, a gente vive esse desafio e não tinha sentido manter a escola como ela era. Então, nós estamos vivendo, olha, eu acho um privilégio a gente viver este momento. Nós estamos vivendo, com todas as dificuldades, nós estamos vivendo uma transformação profunda na escola, no perfil do professor, no sistema escolar, no sistema educacional, como nunca aconteceu. Quer dizer, desde 200 anos, quando surgiu a escola,
essa é a transformação mais profunda, não é? E é muito bom ver que vocês, no Zamboto e todas as escolas que eu vejo, têm acompanhado essa mudança. Você falou, eu sou professora de língua portuguesa, o meu vice é de matemática. Nada a ver com gênero, né? Porque a gente tem mania de achar que mulher é melhor em língua portuguesa e homem é mulher em matemática. A escola tem que acabar com isso e tem que fortalecer e estimular as meninas, inclusive, a irem mais para as disciplinas que a gente chama STEM. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, até porque o mundo do século XXI é o mundo da reintegração dos saberes, mas é o mundo também da tecnologia, em que o raciocínio lógico e a habilidade matemática, a capacidade de abstração, são características muito importantes, né? Olha, a professora Edna Francisca, não sei, está dizendo que ouviu, gostou muito, parabéns. A professora Daniela está falando de uma equipe ativa e unida. A professora Irene Barros, parabéns pelo Reinventando. Obrigada, Irene, muito feliz. A gente já está completando 30 entrevistas aqui. A professora Edna, parabéns, ótimo trabalho. O professor Éder Carlos está dizendo que o protagonismo é muito forte na nossa escola. Isso é muito importante, até pelo mundo laboral que a gente tem hoje, não é? Pela essa mudança de vida que nós estamos falando na sociedade, a pessoa tem que ser cada vez mais protagonista. E é na escola que o aluno aprende a ser protagonista da sua vida profissional, da sua vida familiar. Então, essencial. Aquilo que a Camila falou sobre projeto de vida é verdadeiro, mas a gente tem que começar a trabalhar também não só o projeto de vida do aluno, mas o projeto de vida do professor. Nós também temos que ter um projeto de vida nosso, né, da nossa carreira, da nossa vida pessoal. A professora Marinalva também está dizendo que o protagonismo é essencial na escola. A professora Maria Aparecida, parabéns, Camila, a organização é o primeiro passo para que tudo tenha sucesso, sensacional. Professora Ana Lúcia está dizendo que não acho que seja sorte, e sim competência. Com certeza, Ana Lúcia, a pessoa que trabalha muito, geralmente o pessoal fala que ela tem sorte, né? A gente sabe que a história não é bem essa. A sorte não cai do céu, como eu disse no início, prêmio não cai do céu. A gente não consegue chegar lá só na sorte, né? É trabalho duro, como, né, a gente sabe, é 1% de inovação e 99% de suor, como dizia Thomas Edison, né? Processo de construção de cidadania, verdade, projeto de vida é o mais importante. Professor Éder, orgulho de saber que estamos no caminho certo. Professora Denise, que máximo chamaria esses procedimentos de gestão do cuidado? Olha, Denise, você tem tanta razão nisso que há 3 anos, quando eu fui visitar o sistema educacional do Canadá, a coisa que mais me chamou a atenção foi descobrir que a premissa de trabalho do Ministério da Educação do Canadá era cuidar do bem-estar. Eu fiquei muito surpresa naquela época. A gente tinha ido lá para falar de BNCC, a gente estava preocupada com a questão cognitiva, e temos que estar, e eu ainda estou preocupada com a BNCC, porque ela é um documento conceitual, ela não é operacional. A gente tem que fazer essa transição entre um documento conceitual e um documento operacional. Eu tenho pensado muito nisso na EFAP, como é que a gente pode fazer isso, mas a parte, né, do bem-estar, a parte exatamente que a Denise mencionou aqui, é política pública do Canadá. Então, parabéns, Camila, pelo cuidado. Tem muito recado aqui, todo mundo muito encantado, amando o programa de hoje. Parabéns pela vivacidade, lucidez, vocês me ajudam muito. Isso foi a Marisley, a Paula, a Jaqueline.
Mas a gente está quase que caminhando aí para o final, Camila. Eu tô preocupada. Eu queria que você tivesse um tempinho para finalizar, para agradecer, para se despedir, para falar das suas impressões. Senão a gente fica aqui lendo os recadinhos que são maravilhosos, mas o tempo vai passando. Com você a palavra, Camila. Tá certo. Bom, eu gostaria de ficar aqui realmente falando muito mais. Nós temos uma história muito linda lá no Zamboto, com os projetos, né? A gente falou de colocar numa forma mais operacional. A gente, na verdade, já tem esse trabalho mesmo, que ele se enquadra bastante nessas competências da BNCC. Eu acho muito importante, né? Trabalhar o além muro. A gente sempre trouxe a comunidade para dentro da escola através desses projetos, né? A gente tem, eu vou citar um, porque eu sei que o tempo está acabando, que é o projeto Solidário. Você tem 1 minuto de despedida, tá? Então eu não vou poder citar. Bom, mas fica aqui, então, o meu agradecimento, principalmente para a equipe escolar, tá? E para a comunidade escolar, os professores da escola, um grande beijo. Eu gosto, assim, sabe, demais de representar vocês, porque vocês são, assim, excelentes no trabalho que fazem, competência que têm, os agentes de organização escolar e a equipe gestora, e, assim, os nossos alunos, principalmente, né? Os nossos alunos protagonistas. Parabéns, Camila, parabéns, família Zamboto. Lindo, tudo que eu vi. Fiquei muito feliz de terminar esse ano. Esse é o último programa, porque quinta-feira já é 24, a gente só volta agora em janeiro. Estou muito orgulhosa, Camila, de terminar com você, de terminar com uma escola nova, nossa, uma escola que teve o seu mérito, a sua competência, a sua dedicação, reconhecidos nacionalmente. Apesar de todas as dificuldades de 2020 e que não vão desaparecer no ar em 2021, eu quero desejar a todos um Natal de muita alegria, de muito convívio familiar, só com quem mora com vocês, pequenininho o grupo familiar, com muito amor, muita saúde, prosperidade, alegria para o ano que vem. Um beijo no coração de todos, gente. Feliz Natal!